Agora a gente vai começar a juntar duas coisas, que é nossa voz com o nosso corpo. Existe um momento de integração entre essas duas coisas que é muito importante, principalmente para a gente passar credibilidade, passar confiança e começar a gerar comportamentos não verbais que mostrem para as pessoas que nós estamos conscientes do que a gente está fazendo. Então eu vou fazer alguns posicionamentos de corpo aqui que influenciam muito na qualidade da nossa voz. Então, primeira coisa, para eu ter uma boa qualidade de voz, a nossa voz ela se propaga em ondas. Então ela sai da minha boca em forma de ondas e vai se propagando pelo ambiente. Tem algumas coisas que a gente faz que atrapalham. Por exemplo, a nossa musculatura, nossas cordas vocais são músculos. Então, quanto mais tenso eu fico, mais tensa a minha corda vocal fica e mais difícil para essa voz sair fica. Por exemplo, quando a gente vai na academia, malha muito perna, faz um treino intenso. Depois você não sente que a sua perna tá assim e para esticar ela dá trabalho, para fazer qualquer movimento não dá trabalho? Com as nossas cordas vocais é a mesma coisa. Elas são muito influenciadas por questões emocionais também. A gente pode, claro, falar durante muito tempo e cansar a corda vocal, ou a gente pode fazer algumas coisas que prejudicam para que ela fique mais tensionada. O que são coisas que prejudicam a nossa corda vocal? Não beber água. A gente precisa de hidratação da corda vocal com frequência. Porque é músculo, ele precisa se hidratar como músculo do nosso corpo. Se a gente fica muito espaço de tempo sem beber água, isso causa a contração da corda vocal e pode causar um desgaste que no futuro gere problemas. Já conheceram professores que depois de 25 anos dando aula tiveram que fazer cirurgia porque deu calo na corda vocal, deu problema na corda vocal? A gente precisa hidratar essa corda vocal. Então, isso é a primeira ação que para a gente ter uma voz de qualidade é principal. Outra, quando eu vou falar, quando eu vou conversar por mais de 5 minutos, tem alguns alimentos que eu preciso deixar de consumir naquele período. Por quê? Porque ele causa alguma interação com a corda vocal que ela fica pregando. Então, vamos pensar que ela se movimenta assim, né? Quando a gente consome alguns alimentos, fica mais difícil para ela fazer esse movimento. Então, que alimentos são esses? Leite, iogurtes, café, chocolate. São alimentos que, em contato com a corda vocal, você vai ter problemas na hora de falar. O que tem gente que faz? A pessoa vai dar uma palestra, sai de casa e toma um copo de leite. O leite, ele é meio adstringente para nossa voz. Então é como se você pegasse a sua corda vocal que deveria ficar livre para fazer isso e colasse ela. Quando eu colo ela, ela vai fazer muito mais esforço para se propagar. E aí é onde geram problemas. Leite, iogurte, o café também não faz bem. Então tem alguns alimentos que você deve evitar antes de falar. O chocolate também, coisas muito doces, na verdade. O que são alimentos bons para você conseguir ter uma boa corda vocal antes de fazer uma apresentação? Frutas, água, obviamente, e frutas. Se você conseguir consumir frutas, a maçã ela limpa a corda vocal, então é sempre bom você ter uma maçã na bolsa e antes de uma apresentação você coloca ela para dentro e ela vai ajudar a limpar a sua corda vocal e vai deixar ela com mais facilidade para se movimentar. Outra coisa que a gente deve evitar é ficar com o pescoço numa inclinação muito próxima aqui, ó. Quanto mais isso daqui eu faço, mais esforço eu estou fazendo sobre a minha corda vocal. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas eu sinto aqui como a minha voz já fica diferente. Ela já fica meio rouca quando eu faço só de fazer esse movimento. Então, quando eu libero ela, olha a sensação de alívio que dá. Tem pessoas que quando vão falar em público, ela fica assim. Ela tá com tanta vergonha, ela tá com tanto medo, o que é normal,
que ela acaba ficando com o pescoço baixo. Isso é péssimo, porque você está forçando a sua corda vocal, você está dificultando a passagem do ar, e aí você vai ficar rouco, vai achar que está nervoso, sua respiração vai falhar. Quer ver? Faça um exercício, coloque o pescoço assim e falem, para vocês verem como a voz sai diferente. Pausem o vídeo e façam esse exercício. Encosta o queixo aqui e continuem falando. E depois libera a voz para vocês verem a diferença que isso faz. Outra coisa que influencia é o pulmão. Quando eu falo, eu estou enchendo o pulmão e esvaziando. Então, tudo que eu puder fazer para nossa caixa torácica ficar o mais desimpedida possível é melhor. Isso quer dizer o quê? Movimento de ombro. Se eu tô com o meu ombro assim, o peso dele em cima do meu pulmão, eu vou ter mais dificuldade para respirar. Então, a postura correta sempre para que eu vá falar em público é conseguir manter o meu ombro direito mais longe do meu ombro esquerdo possível. Tem gente que junta os dois, né, para eles ficarem próximos e amigos, e isso é muito ruim. Então, lembre que na hora de falar, o meu ombro direito e o meu ombro esquerdo, eles não estão conversando. Eles estão longe um do outro e isso está liberando toda a passagem de ar que eu preciso. Diafragma está se movimentando, então não fiquem curvados, com a barriga curvada, não fiquem com o ombro curvado. A postura correta para uma boa qualidade de voz e também para uma boa postura que passa credibilidade é a postura mais reta possível. A dúvida da maioria das pessoas é: Aline, o que eu faço com minha mão? Eu não sei, nunca sei onde colocar minha mão. Onde que eu enfio essa mão, já que eu vou ter que ficar tão retinho? Beleza. Regra básica. Vou até chegar para trás. Posicionamento de mão. Eu movimento a minha mão na altura do meu peito, não passo daqui para cima. Porque se eu ponho a minha mão na frente da minha boca, eu estou atrapalhando essa onda de voz que vai se propagar. Então eu faço isso daqui. Eu posso movimentar minha mão aqui e posso movimentar ela aqui, ó, sem abrir muito o cotovelo. Entenderam? Quanto mais próximo eu conseguir, e aí o que é uma coisa bacana? Você pode ficar com a mão apoiada, você pode ficar com a mão assim, não tem problema nenhum. De vez em quando você pode colocar a mão no bolso, porque isso não vai afetar, não vai dar nenhum problema. O que a gente não quer? Postura de manequim. Eu comecei a palestra assim, comecei a frase assim e terminei assim. Ou então, boneco de posto, que fica para os lados e não sossega. Se você pode fazer movimentos, tem pessoas que movimentam mais a mão e outras que movimentam menos. Eu sou do grupo que não consegue falar sem mexer minha mão junto. Então a sua mão, ela fica aqui, gente, ou ela movimenta, ela mexe, ela encosta. O que a gente evita? Bater palma, fazer movimento repetitivo e ficar apertando. Porque quando a gente aperta, passa que a gente tá nervoso. Então a mão é o que vocês menos têm que procurar. Ela vai ficar no lugar que ela tem que ficar. Você pode encostar ela, pode parar assim, não tem problema nenhum. Pode colocar uma mão no bolso e depois trocar, não tem também problema. Eu posso movimentar essa mão para frente e para o lado. O que eu não posso é, mão para cima, mão muito exagerada, nada que for muito italiano, né? Já viu novela italiana que as pessoas conversam assim? Então é isso que a gente tenta evitar. Movimentos contidos aqui e pronto. Agora vocês vão treinar fazer isso.